Então, para encurtar, você vai ler o versículo 9, 10, 11 e 12, que fala que Ana foi, né, até o templo e ela chorava copiosamente e ela chegou a não ter mais palavras para orar. Então ela gemia, ela tinha uma contrição, ou seja, não saía mais palavras da boca dela, só o som do sofrimento dela no meio do choro. E esses gemidos, o Eli, que era o sacerdote da época, falou assim: mulher, você veio ao templo bêbada? E ela explicou: não, meu senhor, eu não vim bêbada, eu estou aflita de alma, amargurada, porque eu não tenho filho. E eu vim aqui no altar pedir ao Senhor, né, que me desse um filho. No altar não, no templo, né, porque naquela época ninguém podia acessar o altar. Então ela fez uma promessa a Deus naquele momento, de que se ela tivesse um filho, ela devolveria este filho para ser e servir no templo. E, resumindo a história aqui, Ana, ela fez essa promessa a Deus. Agora, 1 Samuel 1, você vai acompanhar aí na sua Bíblia, 17, 18, 19 e 20, fala que Samuel, a palavra Samuel, significa do Senhor o pedi. Então, imagina que ela teve um filho, depois de tantos anos ali, eu não sei o tempo, tá? Mas muito tempo, ela chorou até mesmo ser confundida como uma bêbada, de tanto sofrimento. Ela estava bêbada de tanto sofrimento diante de Deus por ter um filho. Ana recebe, então, de Eli, ele vira e fala: Deus respondeu o seu pedido. Ela vai para casa e tem, né, com Elcana um filho, concebe um filho. E ela volta então ao templo depois do tempo de desmamá-lo. Ela devolve esse menino que o Senhor o pediu, que é o nome Samuel, para o sacerdote Eli. Gente, vamos fazer uma parada aí. Deus deu Samuel, que significa do Senhor o pedi. E Ana, que passa uma vida querendo ter filhos, entenda, devolve aquilo que ela pediu, se angustiou, se amargurou, de volta para o Senhor. Eu fico imaginando, será que isso é fácil? Imagina que era tudo que ela pediu para Deus. E ela pede algo que ela tanto pediu para Deus. Imagina, após ter desmamado, imagina o quanto ela amava esse menino, quanto ela amava Samuel, quanto era difícil para ela pegar esse menino nos braços e devolver para Eli, para cumprir um voto. Então, aqui você começa a entender que o propósito de Ana antes da fundação do mundo era conceber Samuel. Só que Samuel não era simplesmente um propósito de ter um filho ou não ter um filho. E aqui a gente vai entender um pouco mais. E eu queria fazer um adendo muito importante para você. 1 Samuel 21 até o 28, você pode ler na tua Bíblia. Eu não vou ler para não me prolongar muito. E a conclusão
né, de 1 Samuel 21 a 28, que você vai ler toda essa história, e aqui eu vou te dar as conclusões. Primeira coisa que você precisa entender acerca do significado de vida. Todo mover de Deus começa num momento de grande necessidade, de grandes problemas, de grandes contradições, contradições muito profundas. E você vai entender por quê. A nação de Israel, naquela época, estava sem foco, sem direção, os filhos de Eli se prostituindo, fazendo churrasco das ofertas, né, ali, que precisavam ser colocadas ali no templo, de sacrifícios nos altares para Deus. Eles estavam fazendo churrasco, gente. Vocês não têm noção o quanto isso era profanar algo ali diante de Deus. Então, se você entender que isso era um grande problema, uma grande contradição, uma contradição muito profunda. Eli, na época, ele estava obeso e cego. Ele não viu a mulher chorar, ele ouviu o gemido dela. E seus filhos não estavam exercendo o sacerdócio. Israel passava por uma falta de foco, não desejava mais a presença de Deus, não buscava mais Deus, não nem sentia falta da presença de Deus, mas Deus colocou Ená para gerar e gerar, eu quero dizer aqui, por um tempo gigante, né? Um abatimento da alma, eu posso dizer, uma grande tristeza, uma amargura de alma a ponto de ela desejar tanto ter Samuel. Por quê? Sabe, assim como nós sabemos que a nação estava longe de Deus, ela anelava, ela sonhava, ela tinha uma obsessão, acho que eu posso dizer uma palavra certa, por ter esse filho. Mas Deus, ele cerrou a madre dela. Foi Deus que fechou a madre dela por todo esse tempo e gerou essa amargura dentro dela, essa insatisfação para ela buscar muito ter este filho. E nesse período ela chorava. Ela estava intercedendo por um tempo que Israel precisava de uma direção. Israel precisava de um Samuel. Samuel seria a solução para trazer de volta a presença de Deus, trazer de volta Israel para o foco, de volta a arca. Então, ela estava gestando um avivamento. Entenda, ela estava intercedendo, orando e gerando o